Bom dia, mais um Questão de Direito, o seu programa, a sua qualificação. Professor, o assunto é importante? Demais, hein? Estamos passando por uma crise. O que está ocorrendo? Muitos distratos. Distrato é a rescisão do contrato. Professor, está ocorrendo muito distrato por parte de construtoras? Também, hein? Não é assunto tão comum ser discutido, ser falado, mas tem construtora no nosso país que não conseguiu a aprovação do empreendimento imobiliário em virtude financeira, de outras autorizações, e aí muitas vezes ela está devolvendo o dinheiro porque não consegue dar andamento na construção do empreendimento imobiliário. Então, estamos acostumados com a questão do consumidor, mas existe sim o outro lado da moeda também. Vamos entender tudo isso hoje, é importante. Quando a gente fala de rescisão de contrato, nós temos que pensar antes disso, para entender, para ficar didático, temos que pensar o que é um contrato. O contrato, ele é conhecido no direito civil, tratado no direito civil, e quando a gente fala de contratos, nós temos vários contratos, conhecidos como contratos imobiliários. Professor, é importante um contrato? Com certeza, com certeza. O contrato amarra o negócio, o contrato gera indenização, o contrato, ele vincula as partes. Quando a gente fala de contrato, existe uma discussão muito grande em relação de contrato. Tem alguns advogados, algumas pessoas que falam contrato é tudo a mesma coisa, contrato é contrato. Não é não. Quando a gente fala de contrato imobiliário, estou afirmando para você, cada contrato tem a sua função. Cada contrato tem o seu objeto, a gente não pode errar. O título tem que bater com o objeto, senão esse contrato está errado. Professor, num litígio, o juiz percebeu que esse contrato está errado. Por que ele não fala nada às vezes? Ou a defesa não fala nada? A defesa talvez não fala nada por falta de conhecimento. Verdade, contratual, merece muita atenção o estudo dos contratos. E o juiz às vezes não fala nada porque ele aplica um tal princípio que chama princípio da fungibilidade. Ou seja, deixa quieto. Vamos lá, bola para frente, o contrato está errado, mas bola para frente. Eu entendi o que pediram aqui. E a gente não pode mais. O mercado imobiliário não pode mais aceitar contratos errados. A gente vê muita coisa ruim, muita coisa mal feita por corretor e por advogado. Então a coisa tem que ser séria. O que a gente vê em plantão de vendas. Muitas vezes o consumidor está lá, o corretor ofereceu o imóvel, né, o imóvel na planta, e aí o corretor, olha, vou chamar o advogado para tirar algumas dúvidas suas. Chama o sujeito nem advogado é. Isso é comum. Ele é bacharel em direito, ou nem bacharel é, está fazendo direito. Advogado só é advogado quando tem OB, regulamento escrito na OB, senão não é advogado, é exercício legal da profissão. E o corretor também. Corretor só pode ser chamado de corretor de imóveis quando tem CRESSE. Ele tem que ter número de CRESSE. A nossa sociedade, no passado, até entendia que às vezes o sujeito quer aprender, mas hoje percebo que tem que ter uma fiscalização sim em relação a isso. Por quê? Se o sujeito é regularmente inscrito, tem uma fiscalização. Se o sujeito é regularmente inscrito, pelo menos ele passou por alguma prova, algum exame que habilite ele ser um profissional. Que muitas vezes esse próprio exame não vai habilitar ele ser um grande profissional. Ele precisa de cursos de atualizações, precisa estudar, mas já é uma forma de melhorar a situação das profissões no nosso país. Então, corretor tem que ter CRESSE. Ponto final. Se não tem CRESSE, não é corretor. E advogado também tem que ter OB. É verdade. O exame da OB está aí para qualificar o advogado, que muitas vezes após passar no exame da OB, ele precisa de qualificação prática também. Então tem muito contrato mal feito. Quando a gente fala dos contratos, professor, contrato é tudo igual. Não é. Nós temos vários contratos no mundo do direito imobiliário, do direito civil, conhecido como os contratos imobiliários. Para eu fechar um negócio, para amarrar um negócio, tem que ter proposta e tem que ter aceite. Proposta e aceite. Proposta, o comprador faz a proposta. O aceite, o vendedor. A proposta pode ser feita por e-mail e o aceite também. Hoje a jurisprudência entende que a proposta e o aceite pode ser feito por e-mail. Amarra o negócio e gera direito à indenização. Por mais que o contrato ou a própria proposta omissa em relação à multa contratual, o Código Civil é bem claro nesse sentido. O Código Civil fala que se você, comprador, desistir, perde o sinal. Perde o sinal. O vendedor, se desistir, devolve o sinal em dobro. É uma indenização do Código Civil. Então, quando a gente fala de contrato, quando você faz uma proposta, um aceite, você amarra o negócio. Além da proposta e aceite, o professor quer falar para você aqui que existe o tal contrato preliminar. Preliminar ou pré-contrato, é tudo a mesma coisa, hein? Esse contrato preliminar pode ser utilizado no lugar da proposta e aceite. É um contrato para amarrar as partes. É uma minuta contratual, é um rascunho que tem evidência no mundo jurídico. Então, quando a gente fala desse pré-contrato ou minuta,
O contrato preliminar é tudo a mesma coisa. É um contratinho para amarrar as partes, para regulamentar o prazo de pagamento, o prazo de entrega. Então isso é o pré-contrato. Ainda dentro dos mundos, né, do contrato, os contratos imobiliários, nós temos ainda o contrato de compra e venda. Compra e venda, pagou, levou. Compra e venda, pagou, levou. Por quê, professor? Eu paguei 400 mil no imóvel, mas já levei. Estou com a posse. Já fiz o registro no cartório de imóveis. Lembrando que o registro só pode ser feito, segundo o Código Civil, através da escritura pública. Então, acima de 30 salários mínimos, qualquer imóvel acima de 30 salários mínimos, eu só consigo fazer o registro no cartório de imóveis competente, pela Lei 6.015, de 73, com a escritura pública. Professor, por que registrar no Brasil é tão caro? É caro porque eu tenho que fazer a escritura pública e eu pago. Quanto que eu custo? É um valor fixo, professor? Quanto custa isso? Depende do valor do imóvel. O valor é alto, sim. Além de fazer a escritura pública acima de 30 salários mínimos, eu preciso fazer o registro e novamente eu pago. Quem faz escritura pública é tabelião, quem faz registro é o cartório de imóveis. Não dá para confundir, muita gente confunde, hein? Não pode. Quando eu falo do registro e quando eu falo da escritura pública, eu vou ter despesas. E fora essa despesa, eu tenho despesas de tributos também. Tributos, eu pago tributos para fazer a transmissão de imóvel. Então, e por isso é extremamente oneroso. E muitas vezes o sujeito ele faz o contratinho de gaveta, em virtude de imposto de renda, em virtude não só do imposto de renda, mas também faz o contratinho de gaveta em virtude de uma situação que ele está sendo executado, execução trabalhista, no divórcio litigioso. Por quê? Quando eu faço o registro, gera publicidade. Qualquer um fica sabendo que aquele imóvel está no meu nome, com facilidade, com uma certidão de propriedade. Então, dentro dos contratos imobiliários, eu preciso saber que existem espécies contratuais. Contratos imobiliários, o gênero, abaixo dele, espécies contratuais. Eu tenho o contrato de posse. Instrumento de posse é o contrato que eu estou vendendo a posse, só a posse. Professor, quem vende a posse pode vender o domínio? Pode, mas para que vai fazer isso? Para perder valor de mercado? Se eu tenho o domínio, eu tenho o registro, eu tenho tudo. Então eu vou vender a coisa da forma correta, regularizada. Vou vender ou o domínio, ou o registro, ou imóvel. Posse, normalmente vende posse quem só tem a posse. Tem uma outra figura importante que é o contrato de cessão de direitos hereditários. Contrato de cessão de direitos hereditários. Esse contrato de cessão de direitos hereditários é o contrato que é feito quando aquele herdeiro, único ou mais herdeiros, não tem condições de fazer o inventário, porque é oneroso também. E aí esse sujeito ele vende através de uma cessão de direitos hereditários. Claro, cessão de direitos hereditários merece uma atenção especial. Quando eu vendo um imóvel que eu tenho direitos hereditários, eu preciso da anuência dos herdeiros, ou seja, dos meus irmãos, dos outros herdeiros. Senão esse contrato, na verdade, não tem validade. Ou senão só vou vender a parte que cabe a mim. Mas eu preciso da autorização, porque existe um direito de preferência dos herdeiros também. Então olha como cada contrato, cada um tem a sua história, tem o seu objeto. Outra confusão, e essa confusão é feita por construtora, hein? Construtora grande no nosso país. Compromisso e promessa. Professor, compromisso e promessa é a mesma coisa. Não é. Defendo esse livro meu que vai sair, você vai entender com bastante facilidade isso, Manual de Direito Imobiliário. Esse livro estou explicando lá. Compromisso é uma coisa, promessa é outra. Não tem sentido falar que é a mesma coisa. E olha aí, ó, olha a de grande diferença. Compromisso, existe dívida no meio. Eu comprei, mas dei uma entrada. Enquanto eu não pagar tudo, existe um compromisso. Não foi feito o ato de compra e venda ainda, não houve a tradição ainda. Pode ser até que você vendeu para mim e me libere a posse desse imóvel, mas eu não te paguei ainda, então é um compromisso. Isso, o correto, no mundo ideal, é ficar verbado na matrícula do imóvel, esse compromisso. Por quê? Se eu pagar, se eu quitar a última parcela e você sumir, ou você dá uma de bobo e não quer transferir para o meu nome, eu consigo fazer uma ação, chama obrigação de fazer a adjudicação compulsória, para obrigar você a colocar no meu nome. Ou uma sentença judicial vai obrigar de forma compulsória a colocar no nome do comprador. Então, olha o nome desse contrato, compromisso. E aí muita gente fala, mas o promessa é a mesma coisa. Não é não. O promessa, quando eu falo de promessa de compra e venda, é um contrato, esse promessa. Esse contrato promessa, existe uma obrigação de fazer no meio do caminho. Como assim? Quando eu compro um imóvel na planta, o nome correto do contrato é promessa e não compromisso. Porque o compromisso é palpável, eu consigo pegar, eu consigo enxergar. Promessa não. Promessa eu não consigo enxergar a promessa. A promessa eu estou comprando uma expectativa de direito, eu estou comprando uma infração ideal. Professor, não entendi, vai ficar didático, ó. Você passa com a sua esposa e vira para ela e fala, olha amor, tá vendo? Aquele 14º andar,
Tá vendo ali? Tô vendo. Aquela cortina vermelha com uma violeta na janela, isso. Compramos aquele imóvel, a gente está devendo, mas compramos. Isso é compromisso ou promessa? Compromisso, é palpável, já consigo enxergar. Quando eu passo com a esposa e falo, olha amor, tá vendo aquele açougue, aquele mercado? Tô, nós vamos morar ali. Como assim, amor? Dentro do açougue? Não. Ali vai demolir tudo e vai construir um empreendimento imobiliário. É uma promessa, olha como é diferente. Promessa, existe uma obrigação de fazer no meio do caminho. Promessa, existe uma obrigação de fazer no meio do caminho. Compromisso, existe uma obrigação, mas é dinheiro, pecúnia, dívida. A promessa pode ter dívida, mas é obrigação de fazer no meio do caminho, que é a construção. Então, todo imóvel na planta, o professor defende que o contrato adequado, se esse imóvel é na planta, vai ser construído, você não consegue ver, não é palpável. Existe uma promessa, uma obrigação de fazer no meio do caminho. Todo contrato deveria, corretamente, tecnicamente falando, ser de promessa de compra e venda. Contrato ou instrumento particular de promessa de compra e venda, né? Não de compromisso. Então aí que está a grande diferença. Quando a gente fala desse contrato, hoje, com a crise no nosso país, muita gente dá entrada, depois não consegue financiamento na Caixa, no Itaú, no Bradesco, no Santander. Professor, como fica essa situação? Cabe a esse comprador, cabe a esse consumidor desistir. Porque ele não tem condições, não foi aprovado o financiamento, ocorreu ainda um atraso na entrega das chaves, ocorreu um atraso, não saiu autorizações, o habite, entre outras autorizações. Então esse consumidor tem o direito de desistir. Professor, como chama isso na prática? Desistir de um contrato? Rescisão de contrato. Não só rescisão, mas distrato também. Resilição também, entre outros nomes que a doutrina utiliza. Quando eu falo do sinal, o ARAS, né, esse sinal eu vou perder se eu estou desistindo? E aí o imóvel na planta é diferente, essa situação é diferente. O imóvel na planta, eu preciso analisar quais são as teses, os motivos para essa rescisão. É culpa da construtora? É, professor, porque foi o atraso. É porque eu percebi que o imóvel que está sendo construído, o empreendimento, não é na qualidade, o material não tem a qualidade que a construtora prometeu. Professor, quero desistir porque o corretor de imóveis me induziu a erro. Ele falou para mim que estava tudo certo, que eu ia conseguir a aprovação do financiamento com muita facilidade. E ainda tinha um correspondente da Caixa ali, também falou a mesma coisa. Me induziram a comprar esse imóvel e na hora H a Caixa não liberou por causa da crise do país. Então tudo isso são teses para você discutir. Claro, defendo muito, quem me conhece sabe disso, a conciliação. Por quê? É melhor você conciliar, fazer um acordo, do que ter uma sentença traumática. O processo é cansativo. Professor, o processo digital é rápido. Mentira. O processo digital ajudou? Ajudou. O advogado não precisa ir toda hora no fórum, mas não é rápido. A justiça, um litígio continua sendo demorado. Um processo não dura mais, né, ou menos, melhor, não dura menos que 1 ano e meio, 2 anos. Salvo exceções aí. Ah, professor, é um divórcio consensual, ela quer, eu também quero. Dependendo da vara que cair, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, dependendo o fórum que esse processo for distribuído, vai demorar 2 anos, 1 ano e meio. Infelizmente, existe esse problema. Sem falar outros estados, o professor que advoga no Brasil todo, tem estado aí que eu não vou falar o nome, que, pelo amor de Deus, para sair uma publicação é 90 dias, uma publicação de um ato processual. Então, a gente falar que a justiça é rápida, esqueça isso, a mídia divulga errado, não é rápido. Quando você consegue fugir dessa situação, né, de processar, sempre melhor. Conciliar é sempre melhor, mediar é sempre melhor. Por quê? Porque você resolve ali naquele momento. Professor, mas não teve jeito. Eu conversei, tentei negociar com a construtora. Não teve jeito. Resta a mim contratar um advogado especializado no direito imobiliário para pedir a devolução dos valores pagos. Como que funciona isso? E aí é uma ação, né? É uma ação de rescisão de contrato. Rescisão de contrato. Acumulada com perdas e danos, que é o dano moral, dano material, se tiver essa possibilidade, porque a empresa, a construtora, deu esse motivo, te induziu a erro. Então, é uma boa tese. Mas, se a empresa não deu motivo, você realmente não conseguiu financiar, se atrapalhou e quer rescindir o contrato, você também tem esse direito. Professor, como funciona isso? A gente vê de tudo no mercado. Tem contratos, tem promessas, instrumentos particulares de promessa e compra e venda, que tem multa de 50%. Já vi contratos, multa de 70%. Professor, e como fica isso? É considerado abusivo. Hoje a jurisprudência de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, mais ou menos de forma pacífica, entende que hoje, se você desistir do imóvel, ou seja, rescindir o contrato, você tem direito de receber aí 70%, 80%, em alguns casos até 90%. Por quê? Porque a construtora pode alegar gastos, sim.
mais 10, 20, 30% já supre esses gastos. Então falar em 50%, 60%, 90% e devolver 10% do consumidor, isso não é correto. A justiça entende assim, que a construtora pode aplicar uma multa, mas de 10, 20, 30, vai depender de cada estado, mas não mais que 30%. Existe uma discussão muito grande em relação a isso, quanto devolver, mas já ficou meio pacificado, que no máximo, no Brasil todo, 30% a construtora vai descontar, no máximo. 70% dos valores pagos ela tem que devolver. Quais valores pagos? Todos, né? Sinal, as prestações, então a construtora vai fazer isso. Professor, é um prejuízo só para as partes? Para a construtora também, né? Porque na verdade ela vendeu, está contando já com aquele dinheiro, mas vai pegar o imóvel de volta. Porque na verdade ele vai voltar para a carteira de venda. Então é um prejuízo para os dois. Mas a jurisprudência entende que 30%, até 30% a construtora pode descontar. Aí vai ter uma situação de jurisprudência, né? Cada estado. Então nós temos aqui no estado de São Paulo até 20%, a maioria das decisões, outros estados 30%, mas não ultrapassa de 30% que a construtora pode descontar. Esse contrato de extrato, doutores, você tem que pedir realmente a rescisão do contrato, mas não esquecer de solicitar a antecipação de tutela. Nós sabemos no direito brasileiro, nós temos medidas de urgência, né? Essas medidas de urgência são as tutelas de urgência. Essas tutelas de urgência eu posso proteger o pedido, que é a medida cautelar. Ou eu posso ainda pedir antecipação da tutela, ou seja, antecipação do próprio pedido. Essas medidas de urgência, essas tutelas de urgências, na verdade são decisões provisórias, não são definitivas. São medidas que o advogado tem para fazer o quê? Para fazer a coisa ser mais rápida. Para proteger o pedido, medida cautelar, proteção. Quando eu peço antecipação de tutela, proteção. E numa ação dessa aí, é importante sim, o seu advogado, você pedir o quê? A rescisão do contrato, mas a tutela antecipada. Por quê? Quando o juiz profere uma decisão dizendo que ele aceita, né, essa decisão provisória, ele rescinde o contrato hoje, por mais que o processo vai durar 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, o processo só tem a decisão lá no final. Mas se você conseguir a antecipação de tutela, pelo menos já inibe a cobrança dali para frente. E isso é importante para você. Por quê? Encerrou o contrato hoje, rescindiu o contrato hoje. Amanhã depois, a discussão continua em relação ao valor, a devolução do valor pago. Mas o contrato foi rescindido hoje. Então tem que pedir a rescisão de tutela antecipada, né? Tutela antecipada, o próprio nome diz, né? Ele esclarece o que é. Tutela, pedido, antecipado, decisão provisória. Fique atento em relação a isso. Olha quanta coisa a gente tem para tratar de assunto quando a gente fala de contrato. Muita coisa. Professor, compromisso e promessa é a mesma coisa. É nada. O sujeito chega na namorada e fala assim, vou casar com você, bem baixinho. Ninguém escuta, não tem nem testemunha. Professor, é compromisso ou é promessa? É uma promessa. E bem sem vergonha, porque ninguém ouviu, ninguém escutou. Quando ele chega na namorada e fala, vou casar com você na frente de todo mundo, já contrata o buffet, né? já conversa com os pais, com a família... Já não é promessa, é um compromisso. Tanto é que existem várias jurisprudências aí pelo Brasil que esse sujeito pode ser processado por ela ou ela por ele, hein? Se for abandonado no dia do casamento, semanas antes, cabe até ação de indenização pela imagem, porque todo mundo estava sabendo que ela ia casar. Se ele desistiu 30 dias antes, cabe uma ação de danos morais contra ele ou contra ela que desistiu. Olha como mudou o direito. O direito mudou muito. A mutação, família. O conceito de família no passado era mamãe, papai, 2 filhos e um cachorro, igual a música lá, mais ou menos assim, né? Hoje não, família pode ser 2 mulheres, 2 homens. Família pode ser uma pessoa só com o cachorro, também reconhecido como família. Família pode ser ainda um homem com 7 mulheres, uma mulher com 7 homens. Ah, professor, eu não acredito nisso. Claro, tem aquele MC Catra, né? Esse sujeito aí tem 7 mulheres e ele é reconhecido como uma família. Professor, e qual que é a proteção da família? Total. Nós temos uma proteção da família até a relação da execução, da cobrança em juízo. Como assim, professor? Quando a gente fala de família, o único bem daquela família, o único imóvel dessa família é reconhecido como bem de família. Então tem uma proteção, não dá para executar, salvo a situação do fiador. Coitado do fiador, né? O fiador não existe bem de família para o fiador. Na caução existe, mas para o fiador não. Então existe o bem de família. A família, o conceito de família mudou, muita coisa mudou. Temos ações novas, né? Ação declaratória de afetividade. O que é isso, professor? Hoje você consegue incluir os avós ou quem cuida de uma criança na certidão de nascimento. Professor, mas vai ficar com 3 pais e 2 mães? Exatamente isso. Isso é comum hoje. Ação declaratória de afetividade. Mais vale o amor do que o sangue. Não adianta ter sangue do meu sangue, mas não cuido. Então você que larga, às vezes, o seu filho com os avós, se os avós quiserem ingressar com uma ação,
pode ingressar com uma ação declaratória de afetividade, e aí eles vão se tornar como se fossem os pais daquela criança. Por quê? Você foi trabalhar em outro estado, foi embora, né? E quando você volta, o seu filho ficou com seus pais, ou seu sogro e sua sogra, mais de 5, 6 anos. Essa situação, eu quero meu filho de volta. Eles podem usufruir dessa medida processual que chama declaração de afetividade. Olha como o direito mudou, você precisa estar atualizado. E aqui nos contratos, mudou muita coisa? Muito. No passado, o contrato, antes da Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, antes do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, no passado, o contrato fazia lei entre as partes. O contrato é pacta sunt servanda, faz lei entre as partes. Se assinou, você acabou, assinou, está assinado. Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Hoje o princípio do momento é o quê? Função social da propriedade, dignidade da pessoa humana. Se você largar a sua propriedade, sua casa de praia, sua chacrinha, mais de 5 anos, você chegar lá e invadir a sua chácara, a sua casa de praia, provavelmente você vai perder essa propriedade. Se ingressaram com uso capião bem feito. Por quê? Essa posse vai ser transformada em domínio, porque ele sim está cumprindo a função social da propriedade e você não, você largou a propriedade. E aqui no contrato eu trago isso como exemplo. O contrato mudou, o contrato do passado, meu Deus do céu, era perpétuo. Por quê? Pacta sunt servanda. Hoje não é. Hoje o contrato, hein? Presta atenção. Hoje o contrato, você, quando assina um contrato, se esse contrato se tornar extremamente oneroso, por algum motivo, economia do país, falta de matéria-prima, esse contrato pode ser revisto sim. Por quê? O direito não é mais pacta sunt servanda, mas é a dignidade da pessoa humana. Tenho como exemplo aqui uma situação dos veículos do passado, financiamento em dólar. O que aconteceu? R$1, $1. R$1 comprava $1. Depois de pouco tempo, R$1 não comprava mais $1. Por quê? Tinha que ser R$3 para comprar $1. O que aconteceu com essas prestações, né, de veículo, financiamento de veículo? O sujeito pagava R$300 por mês, passou a pagar 900. E aí muitos bancos, não, o contrato faz lei entre as partes, pacta sunt servanda. Todos, a maioria, perderam essas ações. Por quê? Os bancos perderam essas ações. Porque com a Constituição de 88, o contrato não faz mais lei entre as partes. Ele deve ser respeitado até a página 2. Qual que é a página 2? A dignidade da pessoa humana. Se acontecer um fato na economia do país, matéria-prima, com a pessoa, esse contrato pode ser revisto sim. Entendo que o direito fica mais dinâmico assim. Quando a gente estuda a prova, e no direito nós temos várias provas, né? Nós temos as provas orais e as provas documentais. Dentro das provas orais nós temos uma subdivisão, prova oral, depoimento pessoal e testemunhal. Esquece a prova oral, vamos para a segunda prova. Prova documental. Na prova documental, eu falo para você, olha que interessante, nós temos várias espécies de provas documentais. A documental em sentido estrito, cadeira, mesa, papel, tudo isso é prova documental em sentido estrito. Tem uma inspeção judicial do juiz, o juiz levanta a bunda da cadeira e vai lá dar uma olhadinha, né, no que está acontecendo, inspeção judicial. Temos a terceira possibilidade de prova, que é a ata notorial, novidade do CPC. Hoje é prova, hein? E temos ainda a prova pericial. Tudo isso é prova, quando a gente estuda a prova. E tudo isso ajuda numa ação de rescisão, né, nessa ação de rescisão de contrato, porque se você tiver provas que ocorreu aí uma fatalidade, a matéria-prima não está sendo utilizada na construção, conforme foi prometido, além da matéria-prima, não foi feito também, essa construtora atrasou em prazo da entrega das chaves. Nós temos uma situação em relação ao atraso da entrega das chaves, que hoje a jurisprudência entende que o atraso, a construtora, para entregar as chaves para você, o imóvel para você, a posse para você, ela pode atrasar até 180 dias. Então, dentro desse atraso, seria um atraso de mero aborrecimento da vida. Até 180 dias. Passou disso, vai ter a punição de danos morais e mais danos materiais se você provar aluguel e outras situações. Mas fato é que dá para rescindir um contrato sim, isso tem nome, ação de rescisão de contrato, não é rescisória é outra coisa, regulamentada pelo artigo lá do Código Civil, né? Então é outra situação. Estamos falando da ação rescisória, para rescindir o contrato. Ação rescisória, cuidado, nessa situação que você está rescindindo um contrato de imóvel na planta, tem que pedir a tutela de urgência, medida, né, na verdade não medida cautelar, mas sim a tutela antecipada. Tem que pedir, hein? Porque você encerra o contrato e a discussão continua, mas para de pagar. É importante. Tem vários fundamentos para isso. O atraso, material, induzimento e a própria situação financeira. Tá? Então fique atento aí, olha que tema interessante para você. Cuidado, você corretor, professor, qual a dica que você dá para mim, corretor? Eu estou vendo uma construtora, essa construtora está trabalhando de forma errada, incorreta. Eu como corretor, trabalho para essa construtora, o que eu posso fazer para me proteger em relação à responsabilidade de tudo isso? Em primeiro lugar,
o corretor, cuidado, seja sincero, né? Não induza ninguém a nada. Então você vende, claro, tem que ter o poder de convencimento, né? Você vai apresentar sempre, vai mostrar para o cliente, para o consumidor, o lado positivo daquela construção, daquela construtora. Claro, você está vendendo, é o seu trabalho, você não pode ser negativo numa venda, tem que ser positivo. Mas é importante sim você ficar atento e ter essas informações jurídicas para passar para o consumidor. Olha, essa construtora aqui não costuma atrasar, isso é um lado bom, mas se acontecer, tem ações que você pode rever isso. Outra situação também que você, corretor, pode fazer. Olha, isso aqui que eu estou te entregando é um compromisso, ou não um compromisso, mas uma promessa de compra e venda. A construtora na construção tem que respeitar o que está aqui, né, no memorial, tem que respeitar o que está no memorial. Então você pode sim orientar o cliente percebendo isso, que você está vendendo, mas que você está auxiliando, né, assessorando, ele vai sentir confiança em você. E amanhã ou depois ele pode até processar a construtora, mas ele não vai te botar no meio do caminho, no meio da conversa, porque você foi sincero com ele. Então cuidado, hein? O que o corretor não pode fazer é induzir, olha, o financiamento está 100% aprovado. Está 100%, você vai pagar uma prestação de R$3.000, mas vamos provar fácil. Aí vira o consumidor, mas eu ganho R$800 por mês, será que aprova essa prestação de 3.000? Com certeza, com facilidade. Não tem sentido uma conversa dessa, né? Você tem que ganhar no mínimo 3 vezes que o valor, então não tem sentido. Então você não pode induzir. Não entre por isso. Você quer induzir, realmente você precisa vender, mas faça diferente, faça o imóvel, as qualidades do imóvel, as qualidades do bairro, do preço, mas não induzir. Porque se você induzir, você pode responder junto com a construtora, ok? Então fica atento em relação a isso. Qual o valor que deve ser devolvido na rescisão de um contrato de compromisso na planta? Vamos conversar sobre isso. Em primeiro lugar, o contrato adequado, se o jurídico é bom, se o jurídico sabe o que está fazendo, o contrato tem que respeitar o objeto. Imóvel na planta pode ser apartamento, pode ser casa, sobrado, não interessa, pode ser loteamento. Se eu estou falando de uma expectativa, de uma obrigação de fazer antes de falar na dívida, ou seja, você só vai me entregar quando você cumprir aquela obrigação de fazer. Você está me prometendo construir um apartamento, até então estou comprando um terreno, uma fração ideal. É promessa. O contrato correto é promessa. Muita gente faz errado, hein? Ó, compromisso não é. O correto é promessa. Tem diferença sim, promessa e compromisso, hein? Então fique atento. Quando a gente fala disso, professor, quero rescindir o contrato. Tudo que eu paguei R$60.000 com a entrada, as prestações, paguei quase 60 mil. Quanto eu vou receber de volta? Existe uma discussão no nosso país inteiro. Mas o que você precisa saber, que você vai receber, deve receber, cerca de 70%, 80%, 90%. A construtora, alguma coisa, ela vai descontar sim. Pode ser 10%, pode ser 20%, pode ser 30%. Não pode descontar mais que 30%, segundo a jurisprudência brasileira, hein? O contrato, a gente escreve qualquer coisa, mas é considerado uma cláusula leonina, né? Uma cláusula abusiva. Então, na verdade, você tem direito de lutar pelos seus direitos, e a construtora vai descontar, mas até 30%. Então depende da situação, depende do estado, que a jurisprudência muda um pouquinho em relação aos valores, mas até 30% a construtora do que você pagou pode descontar, mais que isso é abusivo. Tá? E a jurisprudência também, principalmente no estado de São Paulo, entende aí que 20%, 10%, 15% tá bom. Então tem uma discussão muito grande em relação a isso. Merece aí um estudo concreto do seu caso, ok? Mas você tem que saber pelo menos que mais que 30% está errado, algo está errado. Então fique atento em relação a isso, ok? Para você poder usufruir de uma ação, e o nome dessa ação é ação rescisória e devolução de valores pagos. Então fique atento em relação a isso. Tutela antecipada, esse é o segredo, hein? Tutela antecipada. André de Barueri, se é a construtora que quer fazer o distrato, eu recebo o que eu paguei em dobro? E a comissão do corretor, como fica? Nós falamos aqui da rescisão do contrato, claro, mas existem outras questões de direito do consumidor, envolvendo o direito civil, envolvendo o direito imobiliário. Outras questões que a gente não pode perder a oportunidade de falar é o atraso, né? O atraso na entrega do apartamento, da casa, do empreendimento imobiliário gera indenização. Se ocorreu atraso em 180 dias, a jurisprudência entende que é um mero aborrecimento. A verdade é essa. Ultrapassou 180 dias, tem direito à indenização. Em relação ao corretor, existe uma discussão sem fim. Quem paga o corretor? Quem paga o corretor é quem o contrata. Se a construtora contratou o corretor,
Aquele corretor quem tem que pagar é a construtora. E aí vai a construtora e fala para o consumidor, olha, você fechou um negócio, faça um cheque, mas esse cheque faça separado. Você tem que dar 30 mil de entrada, esse cheque 10 mil, faça separado. Deixa aí separado, esses 10 é para a construtora, pode ser nominal a construtora. Está dando evidências que você está pagando a comissão por fora. Quem está pagando a comissão é você. Então, o que está pacificado hoje na justiça, quem paga o corretor em relação ao empreendimento imobiliário na planta é a construtora. Então, é comum, existem várias ações que você, consumidor, ingressa contra a construtora e pede a devolução da comissão do corretor. E vem conquistando, sim, vem conseguindo êxito nessa situação. Professor, e o prejuízo para o corretor? O corretor, se na verdade quem pagou foi o cliente, não é o corretor que vai devolver. É a construtora que tem que devolver. Ela é a fornecedora de produtos e serviços, conforme o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. Então, não vai gerar prejuízo ao corretor de imóveis. O corretor de imóveis, na verdade, ele precisa receber a comissão, os seus honorários, hein? Honorários, que é o correto, o termo adequado, mais bonito, merecedor, o corretor disso. Esse corretor tem que receber os seus honorários. Não, na verdade, deveria receber da construtora. Se a construtora meio que fraudou ali na hora, né? A construtora que vai reparar esse dano. Então, cabe essa ação, sim, de devolução de corretagem e vem conseguindo êxito. Outra situação importante, já que você falou, André, é a taxa SAT, entre outros nomes que o pessoal cria por aí. Também é abusiva essa taxa. Professor, o que é a taxa SAT, que mudam de nome toda hora? Serviços, né, de transações imobiliárias, serviços administrativos de transações imobiliárias. Não pode, não tem nada de taxa SAT, não. Comissão quem paga? Construtora. Taxa SAT. Normalmente quem ingressa com uma ação dessa de rescisão é o momento de reparar tudo. A comissão do corretor que foi paga indevidamente, também o SAT ou outros nomes, entre outras reparações, o atraso. E aí sim pede a rescisão também, tá bom? Um grande abraço para você. Excelente pergunta. Marina Gonçalves de Rio Preto. Eu desisti do meu apartamento, depois de quase 3 anos pagando. Rescindi o contrato, mas perdi quase metade do valor, por ser a SAT. Hoje, pensando melhor, deveria ter tentado a devolução total ou pelo menos grande parte. Como funciona isso no novo CPC? A metade é muita coisa. A construtora vai descontar algum valor, 10, 20, 30%, que é o que a jurisprudência autoriza. Metade é muita coisa. Então, você pode sim, você está falando aqui de 2, 3 anos. Então verifique essa situação, porque cabe uma ação para você reparar. Está dentro do prazo. Nós temos um prazo prescricional de 5 anos para isso. Você pode correr atrás dos seus direitos, você tem até 5 anos para isso. Metade é muita coisa, ok? Então você pode usufruir de uma ação. Claro, sempre da ação, oriento você a entrar em contato, tentar resolver. Se não conseguir através de uma ação, você provavelmente conseguirá resolver isso, porque 50% é muito. É importante juntar tudo que é prova que você tem, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Inclusive, nós temos várias ações em Rio Preto em relação a isso. Hoje, infelizmente, doutor, olha o que acontece. Você que está nos assistindo. Além de tudo isso que a gente vê no direito do consumidor em relação ao direito imobiliário, existe a fraude de metragem. Você compra um apartamento de 49 metros quadrados, só que não te entregaram de 49, entregaram de 47. E agora é uma ação nova também. Por quê? Porque você não percebe. Professor, quem foi perceber isso? Os marceneiros, né? O marceneiro que vai fazer os móveis, né? Esse marceneiro começou a perceber, peraí, eu fiz uma medição aqui com base na planta, cheguei lá, não encaixa o imóvel, aí começaram a perceber. Não generalizando, claro, a gente não pode generalizar nada na vida, tem muitos profissionais sérios, consultoras sérias também, mas infelizmente tem muita gente aí aplicando golpe em relação à metragem. Uma boa ação para você fazer se você perceber que ocorreu, porque quanto está um metro quadrado em São Paulo? Caríssimo. Então se te roubaram 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, dá para você recuperar isso em juízo, ok? O professor também tem bastante processo em Rio Preto em relação a isso, hein? Fraude de metragem. Meu Deus do céu. Um abraço para você. Tá respondido aqui. Em relação ao novo CPC, a grande novidade em relação a isso é a audiência de conciliação e mediação. No passado não tinha audiência de conciliação e mediação. Hoje tem. Então pode ser, provavelmente, se tiver essa audiência de conciliação, pode ser que ali seja feito um acordo. Sempre bom, mas vale a pena fazer um acordo com uma sentença traumática. Então é uma opção que tem o novo CPC, traz essa novidade, a possibilidade do acordo, ok? Ana Cláudia de Santos, um abraço, Ana Cláudia de Santos, tá muito frio aí, aqui em São Paulo tá frio, hein? Se a construtora tem restrição no nome e o apartamento tem habites, não consigo financiamento por causa da restrição, tem como forçar o financiamento mesmo com restrição? Isso que você tá me falando é motivo para rescisão de contrato. Por quê? A construtora, né, ela que não vai continuar a obra, o empreendimento. Por quê? Por motivos da construtora. Habites, outras autorizações, outros alvarás, financiamento. Então, cabe a você, como consumidora, receber tudo que você pagou. Nessa situação, quando a construtora dá motivo, doutores, aí é interessante a gente pensar numa devolução de 100%. Pode até descontar alguma coisa, que pode ser justificado o gasto de papel, alguma coisa, não sei,
mas aí a devolução realmente é maior, porque é a construtora que deu o motivo, hein? E cabe, é uma boa tese para isso, tá bom? O Marcos, do YouTube, um abraço para você, Marcos. Se você fez acordo com a construtora e ela paga 90% e disse que não devolveria nada relativo à corretagem, é possível recuperar esse valor? É possível sim, através de ação judicial. Uma coisa relacionada ao direito do consumidor é o atraso, outra coisa é a rescisão, outra coisa é a corretagem cobrada indevidamente, outra coisa é a taxa SAT. São problemas diferentes, situações diferentes que a gente pode cobrar tudo na mesma ação ou em ações separadas, tá bom? Então agora eu vou embora, um abraço pra você, boa semana, tchau, fui!